Olá, este é um podcast sobre o filme Um Dia de Cão, filme norte-americano do ano de 1975, dirigido pelo diretor Sidney Lumet. O filme teve produção de Martin Bregman e Martin Elfant. O roteiro do filme Um Dia de Cão foi escrito por Frank Pearson. O roteiro foi baseado num assalto de um banco nos Estados Unidos, que ocorreu em 1972, ou seja, o filme é inspirado num caso real, que é a história, basicamente, que todo mundo conhece, né? Dois assaltantes assaltam um banco, né? Dois bandidos assaltam um banco, e aí esse assalto que era para durar poucos minutos acaba se transformando em horas, que acaba virando o dia, ou seja, vira um caos só. O filme é um caos, é um filme assim, você vê o roteiro, você pensa que é um filme de drama, de tensão, que você vai ficar aflito, que você vai ficar tenso, porque assalto já é uma coisa tensa. E num banco ainda com um monte de gente, mulher, idoso, gente cardíaco, asmático, diabético, tudo que é tipo de problema. Tá lá, gente com síndrome do pânico, ou seja, tem gente de todo tipo ali, com todo tipo de problema no banco, e você pensa, pronto, é um filme de terror. Não, mas pelo contrário, o Sidney Lumet, ele é um diretor tão foda que ele transformou um caso real, né, pegou essa história dos assaltantes e transformou meio que numa comédia, vamos dizer assim. O filme ele tem uma pegada muito mais de comédia do que de drama. Tem o drama, claro, mas assim, ele deixou um assunto tão tenso, que é essa questão de assalto e tudo mais, aparentemente vidas estão em perigo, e o diretor conseguiu deixar isso bem mais leve, ou seja, claro, você fica apreensivo por aquelas pessoas, tá na situação, mas o carisma dos bandidos, né, o Sonny e o Sal, são interpretados pelo Al Pacino e pelo John Cazale, o carisma deles, eles são atrapalhados, ou seja, você acaba até se divertindo com eles em alguns momentos, né, principalmente na cena, eu vou falar dessa cena, e que o Sal, que é o personagem do John Cazale, fala pro Sonny, que é o personagem do Al Pacino, assim, falaram na TV que o banco está sendo assaltado por dois gays, mas eu não sou gay, deixo bem claro para eles que eu não sou gay. Eu não posso fazer nada. Eu confesso que para mim essa foi a cena mais engraçada do filme, não a melhor, mas sim a mais engraçada. É um alívio cômico, né? O Sol, ele é um alívio cômico, ele tem os momentos dele, mesmo sério, ele consegue ter os seus momentos engraçados. O Sonic, que é o personagem do Al Pacino, ele é totalmente histérico. O personagem Sonic do Al Pacino é o que mais chega perto do personagem do Al Pacino em Scarface, o Tony Montana, né? Assim, ele é bem estourado, ele se estressa com muita facilidade, mas ele também tem os seus momentos Michael Corleone, em que ele procura pensar com mais raciocínio, sabe? Então, podemos dizer assim que o Sony ele é uma mistura de Tony Montana com Michael Corleone. Ele tem os seus momentos mais calmos e ele tem os seus momentos mais estourados. Então, o Sony ele é uma mistura dos dois, vamos dizer assim. Mas aqui voltando, né, para a descrição do filme, o filme Um Dia de Cão teve distribuição da Warner Bros. Pictures e o seu lançamento se deu no dia 21 de setembro de 1975 nos cinemas norte-americanos. Seu orçamento foi de 3 milhões e 800 mil dólares e uma bilheteria de aproximadamente 50 milhões de dólares. Ou seja, bilheteria boa para um orçamento. O orçamento, o filme foi até barato, né? Se considerar os padrões de Hollywood, em termos de gastos para filmes, foi um orçamento até barato. E ainda mais se levar em consideração que o filme todo praticamente passa aqui no mesmo lugar, que é o banco, né? Ele só na cena final que eles saem do banco e vão rumo ao aeroporto, mas tirando essa parte do fim, o filme é basicamente todo no banco. É claro, tem os momentos que intercala com a mulher do Sony, né? Passa os policiais na casa da mulher para falar que o marido dela tá assaltando o banco. Tem os momentos do outro lado da rua, na frente do banco, num salão de beleza, que o amante do Sony, o Leon, ele tá conversando com os policiais. Tem alguns momentos em que o cenário muda, mas o filme é
basicamente todo naquele lugar que é o banco, né? É entre o banco e a rua, né? À frente do banco. E o curioso é que tanto no filme quanto na vida real, né? O assalto que era para durar pouco tempo acabou virou o dia todo, vamos dizer assim. Várias pessoas começaram a juntar várias pessoas e o que era para ser um simples assalto como qualquer outro, acabou virando que o negócio acabou virando um circo, uma palhaçada, né? Uma chacota, vamos dizer assim. E a própria população chegou num ponto que já estava mais do lado dos assaltantes do que dos policiais, né? E em vários momentos eu ri, e o Sony ele é estourado, e tem uma parte que ele joga dinheiro pro povo, pede pizza, pede cerveja, o policial, não vai pedir cerveja não, vai ser só refrigerante, tá bom. Gente, esse filme ele tem muitos momentos engraçados, sabe? É sensacional. Então aqui, agora vamos rapidamente para o elenco. Eu quero fazer um podcast um pouquinho mais curto hoje. No elenco nós temos o Al Pacino como Sonny, que é o mandante da porra toda, né? Com perdão da palavra. O Sonny, é que nem eu já falei, né? Ele é uma mistura de Michael Corleone com Tony Montana. Ele tem todos os seus momentos aqui, ele estoura facilmente, que ele perde a paciência e parte pro grito. E ele tem os momentos em que ele aparentemente está mais calmo e procura raciocinar. Tanto é que tem uma parte do filme em que ele diz para o seu comparsa, né, o Sol, que é interpretado pelo John Cazale, ele explica para ele, ó, o meu plano para sair daqui é o seguinte, era para ser só um assalto, a gente pegava o dinheiro e ia embora. Eles não conseguiram pegar muito dinheiro, por quê? Porque já estava perto do horário de fechar o banco e antes, né, de fechar o banco, vieram uma outra empresa para levar o dinheiro do banco, o dinheiro do cofre para um outro lugar, né? Só que o Sony, ele teve a informação de que o dinheiro estava lá, só que o dinheiro já tinha sido levado, ou seja, eles foram para lá, vamos dizer assim, e meio que em vão, porque eles queriam roubar uma grande quantidade de dinheiro e o dinheiro só ia ter mais dinheiro no banco no dia seguinte, ou seja, e também a gente vê ao longo do filme como eles são atrapalhados, né? O personagem do Al Pacino, né? O Sonny, ele é baixinho, ele não consegue nem jogar spray direito nas câmeras, ele tem que subir numa cadeira para poder conseguir embaçar tudo, porque tem umas que estão mais altas. Ele tem uma parte do filme que ele queima uns registros lá, ele acaba roubando uns dinheiro, só que ele tem dinheiro marcado, e aí ele não consegue roubar tudo, só consegue pegar um pouquinho. Aí tem uns registros que ele quer queimar também, ele queima, pega um balde, acende o fósforo lá, e só que aí a fumaça desse balde, ela acaba indo para a rua e acaba chamando a atenção de um homem do outro lado da rua, que vai até ali à frente do banco, e o Sony manda o cara lá da porta, né, o cara da porta, né? Não é o cara da porta, não me enganei. O gerente do banco vai até a porta e fala: Não sei quem tá, tudo calmo aqui. Mas não tá, né? E esse foi o erro dele, queimar os registros. Por quê? Porque do que ele queimou os registros, chamou a atenção desse homem que acabou chamando a polícia. Achou aquela movimentação toda estranha, achou o gerente tenso e chamou a polícia. E aí, do que chamou a polícia, aí juntou um monte de policial na frente do banco, chamou a atenção das pessoas, foram ver e virou todo aquele circo que vocês já sabem, né? E assim, simplesmente sensacional. Esse filme eu só tenho elogios a fazer, porque ele é muito engraçado, ele tem um roteiro que ele é leve, não é de fácil compreensão para quem não gosta de filmes muito complexos, e assim, é sensacional, você fica preso ao filme do começo ao fim, né? No filme nós também temos além do Al Pacino e do John Cazale, né? Nós também temos o Charles Durning como Sargento Eugene Moretti. Vou chamar só de Sargento Moretti, né? O Moretti, ele é o sargento lá, é o chefe dos policiais e é ele que é encarregado de tentar negociar com o Sony a liberação dos reféns. É claro que isso só acontece lá no fim do filme, né? Porque se isso acontecesse logo, a gente não ia ter história. E eu acho muito engraçada as interações do Sony com o Moretti ao longo do filme, é sensacional. Nós também temos no filme o ator Chris Sarandon como Leon Shermer. O Leon, ele é amante do Sony, presta atenção. O Sony, ele é casado com uma mulher
E ele tem 2 filhos, 2 ou 3, eu não me lembro agora a quantidade, eu acho que é 2. E ao mesmo tempo que ele tem essa mulher e ele diz que ama essa mulher, ele também está apaixonado por esse leão. Ele tem um caso com esse leão. O leão explica lá para os policiais que o Sony estava prometendo para ele que ia largar a mulher. E o curioso é que o leão e o Sony, eles se casaram numa comunidade gay com direito ao leão vestido de noiva e tudo. Tem até o programa de TV que mostra ele vestido de noiva. E é aí que se descobre que o Sony ele é homossexual. No caso, se ele é casado com uma mulher, diz que é uma mulher, tem esse leão como amante, diz que o leão também é o amor da vida dele, junto com a mulher, então a gente pode dizer que o Sony ele é bissexual, não homossexual. Mas enfim, isso é outra história. E o leão explica para o policial, os policiais querem entender o porquê que o Sony tá querendo roubar o banco, né? Tem até uma parte que o apresentador de TV consegue falar com o Sony pelo telefone e fala, por que que você tá assaltando o banco? Ele, porque eu quero dinheiro. Ele, por que você não trabalha? Ele, porque eu, para ter um emprego, eu preciso de fazer parte de um sindicato. Ele, que tal trabalhos que não precisa de sindicato? Ele, né, mas esses trabalhos aí, ele ganha $100 por mês, 115, é muito pouco, nem não dá para nada. E aí o cara lá, né, o apresentador da TV, ainda tenta puxar a conversa com ele desdenha do cara e tudo mais, até que o cara perde a paciência e acaba desligando na cara do Sony. E o Leon, ele explica para os policiais, né, que o Sony, ele basicamente tá roubando o banco por quê? Respira, calma, que o motivo dele tá fazendo. Ele invadiu um banco, tentou roubar, fracassou, se atrapalhou durante o assalto. Até na hora que ele vai sacar a arma, ele se atrapalha todo. Teve todo esse rolê, sabe pra quê? Que o Sony queria o dinheiro? Simples, para pagar a cirurgia de sexo do Leon. Porque o Leon, ele é um transexual, ou seja, ele se identifica como mulher, só que uma mulher que está presa no corpo de homem. É isso que ele fala pro policial, que ele foi no psiquiatra, o psiquiatra falou isso, eu falei, meu, esse psiquiatra aí tá muito moderno, né? Ainda mais para aquela época, década de 70, se fosse hoje em dia era fácil. Ele mesmo ia perceber, mas esse psiquiatra aí, ele tá muito à frente do tempo. E ao mesmo tempo que ele tá contando isso pro Moretti, aí tem uns policiais lá atrás, você vê eles dando umas risadinhas, né? Porque, né? Se hoje em dia já daria, né? Risadinha e tudo, imagina naquela época. Mas é porque, até eu achei engraçado, mas não da situação que ele estava descrevendo. Eu dei risada da forma como ele estava dizendo, né? Porque parecia muito absurdo e ele falando muito sério, tipo, o cara estava roubando um banco para pagar uma cirurgia de sexo do amante dele, ou seja, se fosse só namorada, assim, só ele e o outro, tudo bem, mas o cara já era casado, tinha filha, ainda tinha um amante gay e ia pagar a cirurgia desse amante para poder esse amante conseguir se transformar em mulher, sendo que o Sony já era casado com a mulher. Meu Deus, que negócio doido, meu Deus. Se ele já tinha uma mulher, para que ele ia querer se casar com um cara que queria ser uma mulher? Para virar uma mulher, ter aparência de mulher, sendo que ele já tinha uma mulher em casa. Se ele não tivesse a mulher, ele só fosse gay, tudo bem, mas não é o caso, meu Deus, esse sonho é todo complicado. Ele se atrapalha no banco, ele se atrapalha no relacionamento dele. A mulher dele já sabia desse rolo com o Leão, não tava nem aí. Se bem que a mulher do Sony, ela era muito chata. Sou Tim Leão, porque aquela mulher lá do Sony, ela é muito carente, ela é muito apegada no marido. Ela descreve para os policiais uma parte a relação dela, que ela é muito preocupada com o Sony, é muito apegada ao Sony, é muito e o Sony perde a paciência daquele jeito bem o Sony mesmo, né? E a gente entende porque a mulher é chata, a gente acha que o filme já tem vontade de dar uns gritos naquela véia pra ela tomar vergonha na cara. Para, mulher, para! Por favor, me ajuda a te ajudar. Ela descrevendo a relação dela e claramente a dependência dela com o Sony, aí você fica pensando nessa hora assim, amiga, não tem como te defender, pelo amor de Deus. Mas enfim. E o Leon, ele é um querido, né? Apesar desse. E ele tem problemas psiquiátricos também, né? Tanto é que tiraram ele de uma clínica psiquiátrica, levaram até ali na frente do banco, dentro do salão de beleza. Ele tava de roupão e tudo. Só assim, como é que falta de respeito e consideração pelas pessoas, né? Mas enfim.
No filme, nós também temos a atriz Penelope Ellen como Sylvia. A Sylvia é uma das funcionárias do banco. Das funcionárias fora o gerente, né? Também tem um gerente, o Mulvaney, que é interpretado pelo Sully Boyer. Sully Boyer é o Mulvaney. Eu só citei esses dois de funcionários porque eles são o que mais aparecem na maior parte do tempo. Os outros funcionários só é meio que coadjuvante, só vamos dizer assim, espécie de figurante para ter mais gente no banco, para ter mais aflição por conta de ser um número maior de reféns, né? Até porque 9 reféns é muito mais do que 2, né? E assusta muito mais, são mais vidas em jogo. Mas enfim, a Silvia também ela é uma querida, né? Aqui tem vários momentos dela interagindo. E ela só mostra medo no começo. Do meio pro fim do filme, você já vê que ela já tá com mais coragem de enfrentar o sono e o sol. E o Mulvaney, que é o gerente, ele tá calmo o tempo todo. Tem um momento lá que ele tem uma crise de diabetes. Até que tem uma hora que o Sônia vê aquela situação tipo, eu já tô aqui cheio de problemas nesse banco. Eu não quero. Já teve um cara aqui, o porteiro do banco, o asmático, que já tive que tirar daqui. Aí agora tem esse velho gordo aí com diabetes. Quer saber? Vai, chega. Eu não quero ter mais problema de gente doente aqui, não. Já tô com problema mais. Ele, não, você quer bancar o herói, fingindo que se importa comigo, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Ah, meu Deus do céu, mas esse gerente, nessa hora eu tive raiva dele. Eu entendi que ele não queria que o Sonic saísse como herói, porque ele é um bandido e tudo mais. Mas mesmo assim, se ele tivesse falado, eu não vou deixar meus funcionários aqui sozinhos, não sei o quê, porque tem uma parte que o sargento Moretti, que a Silvia sai na rua com o Sony, né? E aí tem uma hora que ele pega a Silvia pelo braço e fala, você já tá na rua, vamos aproveitar e sair. Ela, não, eu não vou deixar as minhas amigas sozinha. Aí tudo bem, o Mulvaney não. Eu não vou sair daqui pra você bancar o herói. Não sei o que. Ele ainda fala uns palavrões pro Sony, né? E aí depois ele pede desculpa pras mulheres lá por ter falado os palavrões. Aí tem uma hora do filme que as próprias funcionárias do banco já estão muito à vontade com o Sony e com o Sol, porque, tipo, ou elas procuram um jeito de ficar à vontade, ou então elas surtam de vez, porque aquilo ali parece, aquele assalto parece que não tem fim, mas nunca, né? Enfim. E aqui agora, vamos rapidamente a um top 10 de melhores cenas do filme Um Dia de Cão, de 1975. No nosso top 10, em 10º lugar, eu fico com a cena, já é no final do filme. Olha, gente, é o seguinte, eu falo muito de spoilers e tudo mais, mas, mano, o filme tem 49 anos, vai fazer 50 anos ano que vem, tipo, por favor, né? Enfim, em 10º lugar, aqui no nosso top 10. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Sal é morto pela polícia, com um tiro na cabeça, e o Sônia ele é preso. Isso tudo no fim do filme. Por quê? Porque depois de muita conversa do Sônia com a polícia, eles levam a limusine até ali à frente do banco, aí sai o Sal, o Sônia e o pessoal do banco, né? Porque ele liberou umas 2 ou 3 pessoas ao longo do filme até chegar nesse momento final. Teve uma funcionária que saiu, teve o cara lá da asma, e eu acho que foi só, né? Eu acho que foi umas 2 pessoas, se eu não me engano, enfim. Liberou essas 2 pessoas ao longo do filme, né? Porque o plano dele era. Foi 3, porque quando ele chega no. Porque o plano dele é o seguinte: ao longo do trajeto, ele vai fazendo várias exigências. Ao longo das exigências cumpridas, ele vai liberando uma pessoa. E ele liberou uma pessoa quando a limusine chegou e levou eles até o aeroporto, porque o plano dele era pegar avião. O Sol tava se cagando de medo porque ele nunca andou de avião, mas o Sonic convence ele. E aí, quando chega no aeroporto, ele libera uma mulher lá, não sei, eu acho que é uma tal de Maria, que tem até um namorado uma hora que consegue atacar o Sonic na rua. Enfim, aí nesse momento depois que libera essa refém, no momento de distração do Sol e do Sonic, só leva um tiro na cabeça e o Sonic ele é preso, né? Essa cena no final do filme foi sensacional. Eu achei esse filme 2 vezes. A primeira vez eu achei em 2020, a segunda foi mês passado. E assim, claro, né? Eu já me lembrava que o Sol morria, que o Sonic era preso e tal. Mas na primeira vez que eu assisti, eu não tinha a menor ideia de como esse filme ia acabar. Então, ou seja, para quem vai assistir a primeira vez, o fato, você imagina assim, eles vão dar um jeito deles serem presos, os dois, só que o Sol ser morto é uma coisa que eu não estava preparado, eu não estava esperando. Então, foi um susto a primeira vez que eu vi. Mas, enfim,
Nono lugar, eu fico com a cena em que o Sony queima registros e acaba chamando a atenção de um homem na rua. Já falei dessa cena, né? Que a fumaça acaba saindo pelo escapamento, né? Tem uma parede aí, tem um escapamento, tá saindo a fumaça, né? E é com isso que acaba chamando a atenção desse homem no outro lado da rua. Eu acho que é um corretor, se eu não me engano, que o gerente até fala. E esse corretor acha toda a movimentação no banco muito estranha, fumaça, o gerente meio tenso, aí ele resolve chamar a polícia, né? Aí rapidamente a polícia aparece e o filme se transforma no circo que eu já falei. Em oitavo lugar, eu fico com a cena em que a Silvia e o Sol conversam sobre consumo de cigarro. Tem uma parte do filme lá no meio que a Silvia já tá com tanto tédio que ela pede pra menina um cigarro pra ela fumar. Aí, não sei quem fala assim, mas você nunca fumou? Aí o Sal fala, você nunca fumou, Silvia? Ela, não. Então por que você vai fumar agora? Ela, porque eu quero. Ele, ah, mas não fume cigarro, porque o cigarro faz mal pro corpo. Ela, e o que você tem a ver com o meu corpo? Ele, o corpo é o templo de Deus. Ela, eu fumo o que eu quiser, não sei o que, fala um monte de coisa. Essa hora eu não tive como não dar risada do Sol, né? Ele é bem sério assim, né? Você não vê ele rindo em nenhum momento, mas assim, a presença dele, a forma como ele conversa e como ele conversa é engraçado. Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o Leon e o Sony conversam pelo telefone, né? O Leon tenta fazer o Sony se arrepender do que fez, se entregar. O Sony diz que não. Os dois começam a discutir, começa a ter uma DR, né? Discutindo a relação ali no telefone mesmo, até que chega no ponto que o Leon deixa claro pro Sony que não vai mais continuar com o romance deles e que ele vai ficar muito melhor sem ele, Sony. E o Sony acaba concordando e é o fim dessa linda história de amor. O Sony é o último dos românticos, né? Só que não. E roubando dinheiro para pagar a cirurgia do Leon e o Leon não quer dizendo que não querendo, que vai ter outro meio para isso, enfim, é uma confusão só. Tô falando, com o Sony tudo é confuso, a vida pessoal, até as tentativas dele de roubar fracasso, tudo é um fracasso na vida dele, mas enfim. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o Sony conversa pelo telefone com o apresentador de TV. Essa é uma das primeiras exigências dele, né? E o apresentador de TV, que nem eu já falei, ele ainda pergunta pro Sony, por que você tá roubando? Por que você não arruma um emprego? E ele fala, eu tô roubando porque eu quero. Eu trabalhar por aí não compensa. Não compensa porque paga muito pouco, enfim. É uma confusão só, né? Em quinto lugar, agora no nosso top 5, em quinto lugar eu fico com a cena em que o Sony paga pizzas e joga dinheiro para as pessoas ao redor do banco. Essa cena também é simplesmente sensacional, não tive como não dar risada. É a primeira vez na história da humanidade que eu vejo um assaltante preocupado com comida para o povo, comes e bebes. É sensacional, né, gente? É por isso que eu falei que esse filme, apesar de ser um tema que aparentemente é pesado, o filme ele se torna muito leve e até engraçado. Por isso, pela forma, pela sutileza do diretor em manejar situações de uma forma cômica, né? Ele transforma o que poderia ser uma tragédia numa coisa cômica, né? Só no final que tem aquele momento de tensão que é quando o sol morre, né? Mas enfim, nem tudo são flores. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Sol exige a Sony que a mídia esclareça que ele, Sol, não é homossexual. Essa cena, que nem eu já falei, não é a melhor do filme, mas é a mais engraçada. Eu quase coloquei essa cena em primeiro lugar, porque nessa cena eu ri pra cacete, viu? E a forma como o Sol fala, e a forma como o Sony justifica que não tem como ele controlar o que a mídia fala. Enfim, é simplesmente sensacional, né? É um show. Nossa Senhora, né? A química do Sony e do Sol juntos é simplesmente sensacional. Al Pacino e John Cazale, né? Michael Corleone e Sonny Corleone, né? Mas aqui eles estão dando show à parte. Em terceiro lugar, agora no nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Sony e o Sol anunciam o assalto e fazem os funcionários do banco como reféns. Isso é logo no começo do filme, né? Que eles anunciam o assalto, aí o Sony se banana todo ali com a arma, né? Ele tem uma certa dificuldade para embaçar as câmeras porque elas estão lá no alto e ele é baixinho. E o Sol, na verdade eram três assaltantes, né? Era o Sony, o Sol e um outro moleque lá. Só que o outro moleque lá, que eu esqueci o nome agora, ele arrega e ele fala, desculpa, Sônia, eu não vou conseguir fazer isso. Porque ele é do tipo bandido pé de chinelo. E pra ele,
partir para assalto em banco já é uma coisa mais séria, uma coisa que não é a praia dele, né? Enfim. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Leon explica para a polícia o seu relacionamento com Sônia. Ele acaba explicando, né, como eles se conheceram, fala mais sobre o relacionamento deles, fala que ele, Leon, é transexual, só que ele não diz isso que é transexual, até porque não se usava esse termo naquela época, ele fala apenas assim, eu fui no psiquiatra e ele me falou que eu sou uma mulher presa num corpo de homem, e aí é por isso que eu resolvi fazer a cirurgia de mudança de sexo, e o Sony precisava de $2.500 para a cirurgia, por isso ele resolveu assaltar o banco. E os policiais tudo espantados, sem acreditar, tipo, meu Deus do céu, olha só isso. E os policiais lá atrás, tem um se segurando, tem outro que acaba rindo, enfim. É um caos só, né? Imagine, eu fico imaginando o William Bonner. O William Bonner todo sério, Jornal Nacional, 9 horas da noite, aquela coisa toda. Olá, hoje foi preso dois assaltantes, sendo que hoje foi preso dois assaltantes, sendo que a motivação principal por trás do crime mal sucedido foi que o assaltante, Sony, precisava de dinheiro para poder pagar a cirurgia de mudança sexual seu, de seu afeto amoroso. Imagina o William Bonner, assim, ele não ia dizer exatamente isso, mas ia ser o William Bonner dizendo que um bandido gay falando que, porque pagou. Imagina a situação, gente do céu, o William Bonner ia perder os pontos. Eu acho que uma notícia dessa aí no Jornal Nacional, eu pararia para assistir o Jornal Nacional, só por isso, né? Porque é simplesmente sensacional. Se todas as notícias de crime que a gente visse por aí fosse nesse naipe, eu assistiria, eu não perderia um dia do Jornal Nacional, ia virar programa obrigatório, né? Mas enfim, agora que vamos a algumas curiosidades rapidinho, né? Para quem não sabe, o filme Dia de Cão, ele foi baseado numa história real, que nem eu falei, que a história real ocorreu no começo dos anos 70, mais especificamente no ano de 1972, quando um rapaz tentou assaltar uma agência do banco Chase Manhattan, no Brooklyn, Nova York, para pagar a cirurgia de sexo de seu namorado, igual no filme, né? No filme, né? No final do filme, né? Depois que tem a cena final do Sol morrendo e o outro sendo preso, aparecem umas legendas dizendo que ocorreu, né? Após a prisão e a morte do bandido lá. E numa das legendas diz que o Leon conseguiu fazer a cirurgia de mudança de sexo. O Leão verdadeiro, né? E para quem não sabe, os verdadeiros Sony e Sol tinham um pacto de suicídio caso as coisas dessem errado no assalto. No fim das contas, no filme, a gente viu que o Sol levou a pior, né? E o Sony foi preso. Os dois levaram a pior, só que no caso do Sol foi pior, né? Porque morreu. Para quem não sabe, eu já falei disso, mas tá aqui nas curiosidades, eu vou citar. Al Pacino e John Cazale já trabalharam juntos em Poderoso Chefão. Na verdade, esse é o terceiro filme dos dois juntos, porque o primeiro filme dos dois juntos foi Poderoso Chefão de 1972, que eu já fiz podcast aqui, aliás, já tem podcast da trilogia toda, e também voltaram a atuar juntos em Um Poderoso Chefão Parte 2 de 74. E aí, como esse filme é de 75, foi a terceira parceria do Al Pacino e do John Cazale em tela. E para quem não sabe, o ator John Cazale morreu apenas 3 anos após o lançamento de Um Dia de Cão, ou seja, ele morreu em 1978, aos 43 anos, vítima de câncer. E ele, quando ele filmou o seu quinto e último filme, O Franco Atirador, ele já estava doente, ele já estava apresentando sintomas, sabe? Muito triste isso. E para quem não sabe, esse é o segundo filme que o diretor Sidney Lumet e o autor Al Pacino trabalharam juntos. O primeiro foi o Sérpico, do ano de 1973, que inclusive eu já fiz podcast, foi o último podcast que eu lancei, já foi justamente sobre Sérpico, né? Depois vamos lá dar uma conferida porque tá muito bom. E para quem não sabe, essa para mim foi a curiosidade mais curiosa, né?
A conversa dos personagens Al Pacino e do Chris Sarandon, né? Aquela cena lá que o Sonny e o Leon estão conversando no telefone, aquela conversa toda foi totalmente improvisada pelos atores. Sim, e assim, simplesmente sensacional, né? O Al Pacino também merecia um Oscar por esse filme. Foi indicado, mas não ganhou. Porque, ó, falando de Oscar aqui, esse filme, ele ganhou apenas um Oscar, que foi na categoria de melhor roteiro original. O que para mim não faz sentido ser roteiro original, porque se o filme foi baseado num crime real, então deveria ser roteiro adaptado, não o roteiro original, porque o roteiro original é quando você inventa a história, ou seja, quando é uma história nova. O roteiro adaptado é quando você pega, não precisa ser necessariamente livro, mas pode ser um caso real, por exemplo, e foi todo adaptado para ir para as telonas, para ir para o cinema. Então, nesse caso, deveria ser roteiro adaptado e não roteiro original. Entendeu? Claro, eles inventaram alguma coisinha aqui, outra ali, para poder, porque sempre tem que se acrescentar e tirar dessas histórias para poder ir para o cinema. Mas aqui no caso, o filme foi totalmente baseado no caso real, inclusive a questão do namorado lá, da mudança de sexo e tudo mais, né? Enfim, mas só ganhou nessa categoria de melhor roteiro original, mas fora essa categoria que ganhou, ele ainda foi indicado em 5 categorias, que foram as de melhor filme, melhor diretor para Sidney Lumet, melhor ator para Al Pacino, melhor ator coadjuvante para Chris Sarandon e melhor edição. Chris Sarandon, eu acho que assim, apesar dele ter tido uma boa presença de cena, eu acho que nesse caso ele não precisa nem ter sido indicado, porque ele quase não aparece no filme, ele só aparece umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que nesse caso quem merecia a indicação de melhor ator coadjuvante era o John Cazale, porque ele sim aparece muito mais vezes e tem até uma atuação melhor, se for ver, mesmo com aquele jeito serão e tudo. E o Al Pacino merecia sim ter ganho o Oscar por esse filme, aliás, uma vergonha, porque o Al Pacino já deveria ter ganho o Oscar lá desde do primeiro Poderoso Chefão, não tô falando nem do segundo, do primeiro, ou seja, fazendo as contas, e aí o Al Pacino só veio a ganhar o Oscar em Perfume de Mulher. Enfim, né, vai entender, eu acho que chegou no ponto que, é porque assim, a academia do Oscar é assim, chega no ponto que eles acabam tendo aquele determinado ator, vamos pegar, sei lá, Leonardo DiCaprio, foi indicado por vários filmes foda, o Lobo de Wall Street, o Aviador, Gilbert Grape e por aí foi, assim, foi indicado, só veio a ganhar com Regresso, que não é nenhum dos melhores filmes dele. Só ganhou esse Oscar mesmo porque chegou num ponto que não tinha como não dar esse Oscar para ele. É como se fosse um Oscar de consolação. A mesmo caso aqui no Al Pacino, porque ele já merecia desde 1973 o Oscar pelo personagem Poderoso Chefão. E só veio a ganhar o primeiro e único Oscar 20 anos depois com Perfume de Mulher. Enfim, né? Assim, é uma vergonha a forma como a academia trata os principais atores, né? Tipo, você vê Al Pacino, DiCaprio, tudo ganharam o Oscar muito tardiamente, é claro, antes tarde do que nunca, ganharam muito tardiamente e ganharam com filmes que, apesar deles terem ido bem, no caso do DiCaprio, o Regresso, no caso do Al Pacino, Perfume de Mulher, apesar de terem sido boas atuações, cada um em seu respectivo filme, ainda assim não foram os melhores filmes da carreira de cada um, né? A academia tem disso. E eu já digo e repito, se esses atores fodas levaram esse tempo todo e fora outras injustiças, espera só pra vocês verem o que a academia vai fazer no filme de Barbie, gente. Vai ser boicote, deve ganhar só de música e olha lá. Mas enfim, para encerrar, filme Um Dia de Cão, filme de comédia super bom, foda pra cacete, de 0 a 10, nota 8, e eu fico por aqui com Um Dia de Cão.